Olá! Neste Deep Dive, vamos direto ao ponto. Como o nosso Sol nasceu? Isso foi há 4,6 bilhões de anos, né? Uma coisa incrível. Exato. Temos aqui um relatório bem detalhado que junta física, geologia, observações, enfim. Nossa missão hoje é desembrulhar essa história seguindo a tal da hipótese nebular. Isso mesmo. Essa hipótese, que já vem lá do século XVIII e foi sendo refinada, é nosso mapa. Basicamente, ela diz que o Sol e os planetas vieram do colapso de uma nuvem gigante de gás e poeira, a nebulosa solar. Legal. Então vamos começar por aí. Como era essa nuvem original? O berço do Sol. Imagina uma nuvem molecular, sabe? Imensa e fria. Feita, assim, 98, 99% de hidrogênio e hélio. O básico do universo. Ok, H e HE. Mas e o material para fazer planetas como o nosso? A Terra. Ah, aí tá o pulo do gato. Aquele 1 ou 2% que sobrava era o que a gente chama de metais carbono, oxigênio, silício, ferro, essas coisas. E poeira cósmica também. Metais? Mas de onde eles vieram parar nessa nuvem? Boa pergunta. Eles são, literalmente, cinzas de estrelas que viveram e morreram antes do Sol. Estrelas gigantes. Cinzas. No núcleo delas e nas explosões de supernova, elas criaram esses elementos mais pesados e espalharam pelo espaço. Então o Sol não é de primeira geração, sabe? Ele é feito de material reciclado. Nossa. E foi essa reciclagem que permitiu ter material para formar planetas rochosos como a Terra. Sem isso, nada feito. Que demais pensar nisso. Que somos feitos de poeira de estrelas que já morreram. Mas tá, a nuvem tá lá com todo esse material rico. O que fez ela começar a se juntar? Ela não ia colapsar sozinha, né? Não mesmo. Ela tem uma pressão interna, gás quente, que resiste à gravidade. Para começar o colapso, precisa acontecer duas coisas. Ter massa suficiente, mais que a tal massa de jeans, e geralmente um empurrãozinho externo. O empurrão. Tipo o quê? A hipótese mais forte hoje é uma onda de choque, provavelmente de uma supernova que explodiu ali perto. Essa onda teria comprimido uma parte da nuvem, aumentado a densidade local, e aí a gravidade ganhou. Começou o colapso. Uma supernova, de novo? Parece que elas são meio cruciais nisso tudo. Mas como a gente sabe disso? Tem prova? Tem sim, a prova vem da cosmoquímica. A gente estuda a química das coisas do espaço, né? E em meteoritos bem primitivos, que são tipo fósseis daquela época. Sei, pedaços daquela nebulosa original. Exato. Neles a gente encontra isótopos radioativos que duram pouco tempo, como o ferro 60. E o ferro 60, olha só se forma dentro de supernovas massivas. Ah, então encontrar ele ali é como uma assinatura. Perfeito. É a impressão digital da supernova. Mostra que uma explodiu ali pertinho, na hora certa, e provavelmente ajudou a semear a nuvem e a iniciar o colapso. É um trabalho de detetive cósmico mesmo. Uau, que incrível essa conexão. A morte de uma estrela ajudando a criar outra. Ok, então o colapso começou. E aí? Como virou o Sol e os planetas? Bom, a gravidade fez o trabalho dela. A maior parte do material, quase tudo, tipo 99,9% da massa, foi puxado para o centro. Essa região ficou super densa, super quente. Formou o que a gente chama de protossol. Protossol. Uma versão bebê do Sol, digamos. Isso. Só que a nuvem original não estava parada. Ela tinha uma rotaçãozinha. E conforme o material caía para o centro, essa rotação ficou muito mais rápida. É a conservação do momento angular. Ah, tipo a patinadora que gira mais rápido que quando encolhe os braços. Exatamente essa analogia. E essa rotação rápida teve um efeito importante. Qual? Impediu que tudo caísse direto no protossol. A força centrífuga meio que segurou parte do material, que acabou se achatando num disco. Um disco girando ao redor do protossol. O disco protoplanetário, onde os planetas iam se formar. Precisamente. E esse disco não era uniforme. Era mais quente perto do protossol e mais frio longe. Esse gradiente de temperatura que definiu onde os planetas rochosos poderiam se formar e onde os gigantes gasosos se formariam. Entendi. Então temos o protossol no centro,
ficando cada vez mais quente só pela compressão da gravidade, aquela contração de Kelvin-Helmholtz, né? Energia gravitacional virando calor. Exatamente. Ele brilhava muito, mas ainda não era uma estrela de verdade. Faltava ligar um motor. O motor nuclear. Sim, o núcleo do protossol continuou esquentando e a pressão aumentando, até atingir condições extremas, coisa de 10, 15 milhões de graus Celsius, uma pressão absurda. E aí? E aí os prótons, os núcleos de hidrogênio, que normalmente se repelem por causa da carga elétrica, conseguiram vencer essa repulsão. E começaram a se fundir. Fusão nuclear, hidrogênio virando hélio. A cadeia próton-próton. Exato. E nesse processo, um tiquinho de massa some, mas vira uma quantidade gigante de energia. Lembra do E igual a mc ao quadrado? Claro. Essa energia criou uma pressão de dentro para fora, que finalmente conseguiu equilibrar a força da gravidade que estava esmagando tudo. O colapso parou. E o Sol nasceu, tornou-se uma estrela de verdade, estável, entrou na sequência principal. Isso aí. A fase adulta dele, que vai durar uns 10 bilhões de anos no total. Mas antes de sossegar... T de a adolescência rebelde, né? A fase T-Tauri. É uma boa forma de colocar. Durou algumas dezenas de milhões de anos. Foi uma fase bem violenta. O Sol jovem girava super rápido, tinha um campo magnético muito doido e ventos estelares fortíssimos. E esses ventos tiveram impacto no resto do sistema? E como? Foram esses ventos super fortes que varreram o gás e a poeira que ainda sobravam no disco protoplanetário. Isso meio que limpou o sistema, impediu que os planetas gigantes crescessem mais ainda e deve ter afetado as atmosferas dos planetas que estavam se formando. Foi uma limpeza geral. Fascinante. A história toda fecha bem, mas como a gente pode ver isso acontecendo? Temos provas concretas além dos meteoritos? Ah, com certeza. A gente observa diretamente regiões onde estrelas estão nascendo agora, os chamados berçários estelares. A nebulosa de Órion é um exemplo clássico. E os discos, a gente consegue ver? Conseguimos. Telescópios como o ALMA, o Hubble, já fizeram imagens espetaculares de discos protoplanetários em volta de estrelas jovens. HL Tauri é um caso famoso. Vemos até os jatos de gás que as protoestrelas soltam. Uau! E, claro, a análise dos meteoritos aqui na Terra confirma a idade do Sistema Solar. Uns 4,6 bilhões de anos e a composição química bate com o modelo. Sem falar nos milhares de exoplanetas que já descobrimos. Muitos sistemas têm uma arquitetura parecida com a nossa, com planetas no mesmo plano, o que apoia essa ideia de formação a partir de um disco. É um processo que parece ser bem comum lá fora. Realmente impressionante. Então, para recapitular a jornada, começa com uma nuvem gigante de gás e poeira, enriquecida por estrelas antigas. Aí vem uma supernova vizinha, dá o start no colapso. A maior parte vai para o centro formar o protossol. O resto vira um disco. O centro esquenta tanto que acende a fusão nuclear. Nasce o Sol. Ele passa por uma fase T-Tauri meio caótica que limpa o sistema e finalmente se acalma na sua longa vida adulta. Acertei? Perfeitamente resumido. É um ciclo lindo, né? Matéria sendo reciclada na galáxia e a nossa própria existência ligada a esses eventos cósmicos gigantescos. Totalmente. Fica aqui uma provocação final para o nosso ouvinte pensar. Se uma supernova específica foi tão crucial para a gente, tanto para iniciar tudo quanto para trazer os ingredientes químicos certos, como será que a falta de um gatilho desses, ou talvez um evento diferente, perto de outras estrelas em formação, poderia mudar a receita dos planetas delas? E, quem sabe, as chances de ter vida por lá? Fica a reflexão.